Tem algum óleo essencial que realmente trata ansiedade e depressão? Bom, vou te responder sim e vou te explicar primeiro os óleos, níveis de evidência científica e depois no final desse curto vídeo ainda vou te falar o que é tratar ansiedade e depressão. Começando por esse estudo que mostrou, esses dois estudos que mostraram a mesma coisa, que os óleos essenciais são capazes de diminuir os sintomas de ansiedade e de depressão. Esse outro estudo incrível mostrou que em síndrome do pânico, ataque do pânico, de ansiedade generalizada, o que vai acontecendo? A inalação do óleo de lavanda, inalação, seria capaz de diminuir a pressão arterial, diminuir a frequência cardíaca, que geralmente é o que apavora a pessoa, porque ela acha que vai morrer, e, consequentemente, diminuir a ansiedade. Esses 4 artigos, eles mostram que os óleos essenciais, a inalação dos óleos essenciais seriam capazes de diminuir scores, sintomas, diminuir o nível de angústia, depressão e ansiedade. Esses 4 artigos chegaram às mesmas conclusões. Mas esse outro artigo mostrou que, tanto como massagem, como inalação, aí não só lavanda, entrou laranja doce aqui e bergamota, também foram capazes de diminuir a ansiedade dos pacientes tratados em relação àqueles que não foram tratados com os óleos essenciais. Esse outro artigo, ele já mostrou que a inalação com óleo de lavanda foi capaz de diminuir, melhorar o fluxo arterial das artérias que irrigam o coração, as coronárias, e também de diminuir o cortisol, um pico de cortisol nas pessoas em maior estresse e ansiedade. Esse outro artigo marcou muito em 2010, já se sabe há muito tempo. Foi um ensaio clínico randomizado em que se comparou pessoas que chegavam com crise de ansiedade generalizada, multicentro, em que parte delas ingeria óleo de lavanda em cápsula e outra parte lorazepam, que é um primo irmão de Rivotril, que é um benzodiazepínico, que a gente evita ao máximo prescrever para os pacientes. Sabe o que aconteceu? Os mesmos efeitos. Quem ingeria o óleo de lavanda em cápsula ou o lorazepam tinha os mesmos efeitos de diminuir a ansiedade generalizada. No entanto, o lorazepam deixava a pessoa grogue e o óleo de lavanda não. E por último, o mais alto grau de evidências, uma meta-análise, revisão sistemática, onde avaliou estudos que utilizaram os óleos essenciais para diminuição de ansiedade e comprovou-se que foi um efeito positivo na maioria dos estudos, portanto, há uma evidência significativa de que os óleos essenciais podem ser muito úteis na ansiedade e na depressão. Agora, escuta bem, tem um probleminha aqui, que é o tratar, a palavra tratar. Porque as medicações são muito falhas para tratar a depressão, as medicações tradicionais. Os estudos categoricamente nos mostram a cada revisão sistemática e meta-análise de que os efeitos são muito pobres ainda, principalmente em depressão moderada e leve, podem ser comparados às vezes com qualquer outra estratégia, com exercício físico, com terapia cognitivo-comportamental, às vezes até com pílula de farinha. Então, para a depressão moderada e leve, a gente tem um problema para tratar essas pessoas, né? A grave também é um problema, mas se usa tudo que tem de recurso. Ou seja, não confunda as coisas. Aqui nós estamos falando de auxiliar. Sempre quando a gente pensa em medicação, nós estamos pensando em auxiliar. Quem geralmente trata o problema de ansiedade é o mental psicológico da pessoa. Ao longo dos anos, a pessoa se entender melhor nesse mundo e buscar estratégias através de comportamento, de treinamento, de psicoterapias para tentar diminuir esse grau de ansiedade, porque isso é comportamental. Ou seja, quem trata a ansiedade é a própria pessoa buscando os melhores recursos, porque não é normal uma pessoa se sentir ansiosa o tempo todo, em que pese que a alimentação faz um grande papel nessa história. A depressão já é um outro patamar em que os óleos essenciais para ambas as situações servem muito, podem ajudar muito, deveriam ser utilizados também, pelo menos também, às vezes como porta de entrada, junto com estratégias alimentares e tudo mais, mas uma coisa às vezes não extingue a outra, né? Quando a gente pensa que algo pode ser melhor que o outro algo, nós temos que pensar também que às vezes esses dois algos conjuntamente, em conjunto, fazem um efeito sinérgico, podem fazer muito mais efeito.
Fica esse vídeo como dica, e aí dentro da plataforma Vida e Saúde, no módulo sobre os óleos essenciais, está tudo explicadinho como usa, de que forma, quantas gotas, como dilui, tudo que os estudos científicos nos mostram, de que forma que a gente pode inalar ou aplicar, quais podem ingerir, qual é a diluição, com quais pessoas, porque aqui não é o local para isso.